Bom dia. Hoje eu tô aqui para falar para vocês de um movimento que está crescendo muito, que daí seria o movimento monarquista. Por que que muitas pessoas estão pedindo o movimento monarquista? Estão pedindo a restauração da monarquia. Hoje, aliás, no dia das manifestações da direita, né, que teve as nossas manifestações quando nós saímos para as ruas, que foi no último dia 30 agora, teve pessoas que levaram as bandeiras imperiais, as bandeiras da monarquia, que inclusive o MBL tentou retirar. Também no dia 26 de maio, houve pessoas também levando bandeiras do Império, já cansadas do Congresso, da velha política, do judiciário corrupto, daí essas pessoas estão pedindo a restauração da monarquia. Só que, infelizmente, muitas pessoas não sabem o que significa a restauração da monarquia, não sabem como é que funciona, como é que será o Brasil caso o Império seja restaurado. E hoje, só para dar uma introdução, o que é a monarquia no caso? O regime monárquico aqui no Brasil. Atualmente nós temos três poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Numa monarquia constitucional parlamentar, nós temos o quarto poder, que é chamado poder moderador. E esse poder pertence ao monarca, ao imperador. E o que acontece? Quais são as funções do imperador? Ele tem o poder de dissolver o parlamento em caso de crise. Ele tem o dever de convocar plebiscitos e referendos para ouvir a opinião pública. Ele também cobra produtividade do chefe de governo. O imperador, ele é um chefe de Estado, né? Ele tem a função de chefe de Estado, ele representa o povo, a nação brasileira, e o chefe de governo, ele cuida das questões administrativas, é ele que governa, né? Ele cuida das questões administrativas, das contas, do dinheiro público. Mas enfim, o que acontece? O imperador, ele tem o poder de dissolver o parlamento em caso de crise, indica pessoas confiáveis ao poder judiciário e, é claro, também ele aprova ou não, no sistema parlamentar, ele aprova ou não o primeiro-ministro, né, que será o chefe de governo. Num sistema parlamentar, quando o partido ganha, por exemplo, o partido do PSL, o partido do PSL envia, então, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro para ser o primeiro-ministro. Como ele seria aprovado pelo monarca porque ele não tem nenhuma corrupção na sua ficha. Então, com certeza, o imperador ele iria aprovar, né? O imperador ele somente aprova para ser primeiro-ministro todos aqueles, né? Aliás, aquele que não tem nenhum histórico de corrupção na sua ficha. Então, esse seria o sistema parlamentar. Só que daí, só para deixar claro, o sistema parlamentar, o parlamentarismo aqui no Brasil, ele só dará certo se o Brasil for uma monarquia. E só para esclarecer também, questão de monarquia, que muitos têm dúvida. O imperador, ele não tem poder absoluto, ele não vai mandar e desmandar e fazer o que quiser. Não. Tá? Ele tem poder moderador. Tá? O imperador ele é um chefe de Estado, ele tem funções como imperador, ele vai reinar, né? Ele reina, o imperador ele reina, quem governa é o primeiro-ministro, só que ele vai cuidar das questões assim de representar o povo, de representar, não apenas ser um símbolo, e ao mesmo tempo que ele não é um enfeite. Essas são as funções dele: dissolver o parlamento em caso de crise, zelar pela política do país, pela representação do país, né? Essa é a função do imperador. E muitas pessoas já cansadas do sistema corrupto e atual que nós vivemos, né, que é esse Congresso corrupto que não está aprovando as reformas, as pautas importantes que o Brasil precisa, como reforma da Previdência, pacote anticrime, o Senado que deveria estar já com a CPI da Lava Toga. Então, essas pautas não estão andando porque, infelizmente, nós temos um Congresso corrupto e um Judiciário corrupto que o STF, inclusive, está articulando para soltar Lula da cadeia. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão pedindo a volta do Império, pois a família imperial atual que nós temos, para quem não sabe, nós temos uma família imperial,
eles moram em São Paulo, eles já têm projetos para voltar a reinar. Eles não vão apenas ficar sentados num trono. Não, eles têm as funções dele como... O imperador ele tem a função dele como chefe de Estado. Inclusive eu defendo a volta do Império porque foi o único regime no Brasil que deu certo. Porque todos os países que são monarquias, como Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Luxemburgo, Suécia, Noruega, Espanha, Japão e outros também, inclusive, todos esses países são altamente econômicos, países que têm uma segurança de vida muito excelente, países em que dificilmente passa por crise econômica. Obviamente, qualquer país tem certos problemas, mas esses são os melhores países em questão assim, de qualidade de vida. Então, é por isso que muitas pessoas já estão pedindo a volta do Império, que o Brasil volte a ser Império, porque esse ano agora, de 2019, vai completar 130 anos que o Brasil vive em república. Ou seja, o que foi a república? É a proclamação da república. Não foi nada democrático, foi um golpe de Estado. As pessoas não pediram para implantar a república, foi algo totalmente antidemocrático e totalmente ditatorial. Então, o que nós queremos fazer? Nós que estamos pedindo a volta do Império, nós queremos que o Brasil volte a ser país de primeiro mundo, como nós éramos reconhecidos. Nós tínhamos a segunda maior e melhor marinha do mundo, aliás. A nossa economia era extremamente alta, a nossa moeda tinha o mesmo valor da libra esterlina no Reino Unido. Nós competimos de igual com os Estados Unidos. E hoje, com esse regime que nós vivemos, que é a República Federativa, a gente está longe de ser igual aos Estados Unidos. Então isso é para demonstrar que o Brasil ele só atrasou, regressou quando proclamou a República, quando deu o golpe de Estado. Então esse é o motivo de eu e muitas pessoas pedirem a volta do Império, porque ele é necessário, porque o Brasil realmente precisa, porque infelizmente que muitas pessoas não querem mais viver na velha política. O presidente Bolsonaro ele está fazendo um excelente governo, o problema mesmo é o parlamento. O problema é o parlamento, são eles que estão atrasando a votação das pautas, e não adianta a gente estar cobrando do presidente porque ele não pode legislar, ele só pode executar o que o legislativo aprova. Então é isso que vai acontecer quando o Brasil voltar a ser império. Daqui uns anos, a gente já está em mente que daqui uns anos vai haver um novo plebiscito, um novo referendo, para as pessoas decidirem se querem monarquia ou república. Então eu digo para todos vocês, escolham a monarquia, porque assim, o que acontece? A esquerda, obviamente, partidos como PT, PSOL, PCdoB, eles vão escolher república. Eles vão escolher por quê? Porque numa república é muito mais fácil ficar muito extenso, eu vou deixando para outras oportunidades. Então, essa é a importância do Brasil voltar a ser império. Quando tiver um plebiscito, é importante que todos conheçam a família imperial, né? Como é que eles são, de que ideologia eles são. Eles são apartidários, eles não defendem partido político, mas eles são conservadores e tradicionais. Essa é a posição da família imperial brasileira que nós temos aqui. Então, eu agradeço a todos. Tenham um bom dia.